Lamentações, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu quero ler mais uma vez. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a palavra do Senhor. Uma passagem tão conhecida. Talvez você não sabia que estava em Lamentações, mas você já ouviu eu, por exemplo, falar muitas vezes que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. E o que são as misericórdias? Misericórdia é o castigo que nós merecemos, mas são elas que não permitem que nós sejamos castigados. Nós merecíamos castigo. Nós merecíamos castigo, mas nós temos paz. Por quê? Porque o castigo estava sobre ele, e esse castigo nos trouxe paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías profetiza isso a respeito de Jesus, e nós desfrutamos de tudo isso nos dias de hoje. Então, quando nós vemos aqui que o castigo que nós merecíamos, nós não recebemos. Por quê? Porque é algo que o Senhor faz, que são as misericórdias. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque essas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Eu entendo que o nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeços. A palavra de Deus ainda fala que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Um Deus que faz novas todas as coisas. Um Deus que faz com que as suas misericórdias se renovem todas as manhãs sobre a nossa vida. Um Deus que todas as manhãs nos dá a oportunidade de poder viver uma nova história, de poder viver uma nova vida, de poder voltar à origem pela qual nós não deveríamos ter saído. Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso. É importante nós nos lembrarmos também que a graça dele está sobre a nossa vida. E o que é a graça? A graça é o favor do Senhor sobre nós, mas é algo que nós também não merecíamos. Essa graça está sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, quando o Salmo 118, 24 diz que esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O Senhor está nos levando a um alto nível de entendimento sobre o que é a vida que Ele nos dá. Por quê? Porque muitas vezes nós acordamos cheio de coisas na cabeça, problemas a fazer, tarefas, a rotina, os filhos, a casa, tudo para fazer, e nós nos esquecemos que é mais uma página em branco que o Senhor abre, e uma oportunidade que Ele nos dá de vivermos mais um dia. Aleluia. Nós não temos o coração grato. Nós não temos o coração grato ao Senhor. Por quê? Porque é muito mais fácil murmurar do que agradecer. Porque é muito mais fácil lamentar do que glorificar o nome do Senhor. É muito mais fácil eu me ocupar daquilo que eu tenho que fazer no dia do que tirar tempo para falar com o meu Deus. Mesmo que seja somente um muito obrigado. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. E não se renovaram porque é domingo e você estaria na casa do Senhor. Não se renovaram porque é o dia que nós nos reunimos para cultuar a Ele. Não se renovaram porque Ele é bom para fazer isso todas as semanas
que nós vamos nos reunir? Não. Elas se renovaram porque elas se renovam todas as manhãs. E recomeço, muitas vezes nós pensamos em recomeço como algo que eu preciso começar novamente. E não está errado. Não está errado. Mas recomeço também pode ser um começo de algo novo. Por exemplo, nós tínhamos 2 filhas. E aí o José nasceu. E aí eu olhei um dia para Jesus e falei: vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Mas não falei com tristeza não, viu? Falei com muita alegria. Vai começar tudo de novo. E começou tudo de novo. Nós precisamos ter um recomeço. Algo novo que o Senhor acrescentou, que o Senhor colocou para que nós pudéssemos viver. E eu creio muito naquilo que eu preguei há algumas semanas sobre nós entendermos que cada um de nós tem um plano original a ser cumprido. O Senhor já desenhou, desde antes da fundação do mundo, um plano para cada um de nós. O nosso nome está escrito lá. E esse plano, desenhado por Deus, ele é o único plano que o Senhor tem. O Senhor não tem um plano B para as nossas vidas. E por que nós não vivemos esse plano original? Porque nós nos afastamos da presença. Nós nos afastamos da presença. Por isso que é importante nós nos lembrarmos todos os dias como é importante, como é indispensável nós termos vida de comunhão, de intimidade, vida de secreto, vida devocional, vida de entrega, vida de amizade com o Senhor. Porque é Ele quem vai falando o que nós precisamos fazer. Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer depois? Porque senão nós vamos começar a tomar atitudes e tomar decisões longe da presença, sem saber o que Ele quer, sem saber o que Ele espera, sem saber o que Ele pensa, sem saber principalmente o que Ele já desenhou antes mesmo da fundação do mundo. Nós precisamos nos reconectar com a origem de todas as coisas. Eu, Rodrigo, tenho um plano que foi desenhado para mim desde antes da fundação do mundo. E eu creio que hoje eu estou no centro da vontade de Deus, vivendo o plano que o Senhor tinha desenhado lá na eternidade. Dentro desse desenho, existia uma mulher loira, existiam 3 filhos, existia uma igreja, existia um ministério, existia uma escola, existia tudo que nós estamos vivendo hoje. Mas, meus irmãos, eu posso falar por experiência própria como demorou. Como demorou para eu poder viver tudo isso. Por quê? Porque ninguém tinha me ensinado que eu tinha que ter vida no lugar secreto. Ah, então você não viveu porque a culpa é de quem não te explicou. Não, claro que não. Porque se eu tivesse buscado, mesmo que fosse só na igreja, o Senhor teria me revelado. E eu teria vivido esse plano muito antes. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto o Senhor estava esperando eu voltar, e quando eu falo voltar, não é porque eu estava desviado dos caminhos do Senhor, não. Quando eu falo em voltar, não é porque eu estava longe de Deus, não. Quando eu falo em voltar, não é porque eu estava fora da igreja, não. Quando eu falo voltar, é voltar à origem. Porque muitas vezes nós estamos vivendo dentro da igreja uma vida de leitura da palavra, uma vida de crente. E nós ainda não entendemos que para eu dar o próximo passo, o Senhor precisa me falar o que eu tenho que fazer.
Para eu dar o próximo passo, o Senhor precisa me mostrar o que eu tenho que fazer. E enquanto nós não entendemos isso, nós não vivemos o plano original do Senhor. Meus irmãos, quantos erros eu cometi? Eu já pedi perdão ao Senhor em prantos por todas as decisões erradas que eu tomei e eu envolvi a minha família. Porque pedido de perdão a gente não pede só pelos pecados que a gente comete, não. A gente pede pedido de perdão por decisões erradas que a gente toma, por equívocos que a gente vive. E eu já pedi perdão por todas as decisões que eu tomei, envolvi a minha família. Minha família, tem coisas que a minha família sofre até hoje. Então estou trazendo isso para que você entenda a importância de ter vida de intimidade com o Senhor e mais, entender qual é o plano original. A palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 1, você pode abrir comigo? Efésios capítulo 1. Eu estava feliz. Agora eu estou triplicadamente feliz porque a Gila e o José estão aí. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo o que você precisa está nas regiões celestiais com Cristo. Se você não falar amém, você não entendeu. Tudo que você precisa está nas regiões celestiais com Cristo. E agora o que eu faço? Agora eu volto à origem, através de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E Ele vai me liberando gradativamente tudo que eu preciso, dia após dia, para viver uma vida plena com Ele. Certo. Amém? Desde o início da identidade, eu falo algo que depois a Thalita veio me lembrar. Lembra que você falava isso? Eu falo que cada um de nós tem um quartinho com o nosso nome nas regiões celestiais. E tudo que nós precisamos está guardado dentro desse lugar. Está guardado dentro desse lugar. E o Senhor vai liberando conforme nós vamos nos posicionando, segundo até mesmo a palavra que a Nayara deu aqui. Conforme nós nos posicionamos, nós vamos usufruindo do que o Senhor já tem preparado para nós. Então, você não veio aqui para receber uma bênção. Você tem que ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Por quê? Porque bênção por bênção já está tudo preparado. Tudo que você precisa. Se você quer chamar de bênção, tudo bem. A bênção que você precisa está separada nas regiões celestiais. E aí, eu não sei que ano que foi que aconteceu, 1900 e bolinha, foi antes dos anos 2000, nós conhecemos a tal da internet, não foi isso? Quando que começou a internet, alguém sabe? 2000? E aí a gente conheceu a internet. E a gente olha para a internet hoje e a gente vê que
coisas estão armazenadas nas nuvens. Que para a gente poder usar o que está na nuvem, a gente tem que fazer o download. E a gente só se conecta com a nuvem se a gente tiver uma linha de conexão, uma forma de conexão. E quando nós nos conectamos, nós então podemos baixar e usar aquilo que estava nas nuvens. Será que isso te lembra alguma coisa? A nossa vida espiritual, ela funciona mais ou menos da mesma forma. Está tudo na nuvem, está tudo armazenado. E conforme nós vamos precisando, nós vamos fazendo download. Conforme nós vamos precisando, nós vamos baixando aquilo que nós precisamos. E de que forma que eu faço isso? Através da minha conexão. Mas é uma conexão com o Pai. Uma conexão com o Pai, que pode todas as coisas. Amém. Então não se esqueça. Está tudo preparado. Mas por que eu não vivo? Porque você ainda não voltou à origem. Por que eu não usufruo? Porque você ainda... mas eu estou passando por um processo tão difícil. Se você está passando por um processo, mas está vivendo a paz que excede todo entendimento, você está no centro da vontade de Deus. Porque o Senhor é um Deus que nos coloca no meio da boca do furacão. Jesus, quando fala para os seus discípulos, vão para o meio da tempestade, a palavra fala que Jesus empurrou, Jesus quase que obrigou seus discípulos a irem para o meio da tempestade. Então não é porque você está passando por tempestade que você não está vivendo a perfeita vontade do Senhor. Isso não pode ser evidência de você viver ou não a vontade do Senhor. A evidência de você viver a vontade do Senhor, estar no centro da vontade dele, é a paz que excede todo entendimento, que toma conta do seu coração, da sua vida. Então, se você vive a paz que excede todo entendimento, creia, você está no centro da vontade de Deus. E dia após dia, você vai experimentar daquilo que o Senhor já tem preparado para você desde antes da fundação do mundo. Desde o começo, a Dona Beth é uma das que chegou mais cedo, né, Dona Beth? Lá no quintal da nossa casa. E aí, nós temos orado há 3 anos, junto com a Dona Beth. São altos e baixos, são coisas que acontecem, são coisas que deixam de acontecer, são avanços, são retrocessos. E a gente tem orado, a gente tem buscado. Uma vez, há praticamente 1 ano, o Senhor falou comigo e eu falei para ela: Dona Beth, a senhora precisa liberar perdão. E ela falou: nossa, mas eu não tenho problema com ninguém, liberar perdão para quem? Vou orar para Deus me mostrar para quem que é e tal. Amém. Passou 1 ano, ela teve um sonho. E ela sonhou com a pessoa que ela precisava liberar perdão. E ela então entrou em contato, liberou perdão. E as coisas foram acontecendo gradativamente. Veja, 1 ano depois, o Senhor trouxe luz sobre aquele assunto que ele tinha, a palavra que ele tinha dado para ela. E as coisas foram acontecendo gradativamente. Só que ela é uma mulher de oração. Ela mesma fala: eu posso ter os defeitos que eu tenho, todos os defeitos que eu tenho, mas eu não deixo de orar. Toda madrugada eu estou orando. Toda madrugada eu oro, sento lá na minha cama, eu não consigo ajoelhar, mas eu oro. Agora está ajoelhando. Olha o avanço aí. E nós começamos a conversar sobre herança. Há bastante tempo isso. A gente já conversa sobre isso há bastante tempo. E aí a gente viu toda a libertação na vida do Ricardo. A igreja acompanhou tudo que Deus fez na vida do Ricardo. Mas a vida é feita de escolhas. E muitas vezes nós escolhemos mal. Nós escolhemos sair da presença. E o Senhor está à porta, o Senhor está batendo, o Senhor está esperando, o Senhor sempre vai estar de braços abertos.
E um dia Jesus falou para ela: Dona Beth, a senhora precisa encontrar um lugar em Deus de remissão do Senhor, para pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados. E a Dona Beth: mas como que eu vou fazer isso? Até com meus pecados eu tenho dificuldade de pedir perdão. Como é que eu vou pedir perdão para meus pais, para meus avós? É Deus que vai fazer isso. E ficou essa palavra. E um dia ela me mandou um áudio, toda feliz, e falando que ela tinha conseguido. Falou: pastor, eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito antes, assim, com todas as minhas forças, do fundo do meu coração, eu senti eu liberando perdão e pedindo perdão pelos meus antepassados, por tudo que eles fizeram, toda a feitiçaria, toda a macumbaria, tudo que eles fizeram, eu fui pedindo perdão, eu senti algo saindo de dentro de mim, estava diferente, foi uma oração tão sincera, tão profunda, que eu acredito que o Senhor perdoou, o Senhor liberou perdão. Naquela semana o Ricardo me ligou: pastor, me ligou não, mandou um áudio: pastor, estou com saudade da igreja, eu preciso voltar, eu preciso me posicionar, eu preciso voltar, eu preciso fazer alguma coisa. Só que paralelo a isso, a gente começou a ver toda a movimentação na vida do Juninho, da Thalita, do Pietro, do Samuel e da Juliana. A gente viu uma movimentação muito grande no reino do Espírito. O Senhor está fazendo essa obra. Por quê? Porque o Senhor faz e agora Ele espera um posicionamento. Ele faz e Ele espera um posicionamento. Ele fala e nós temos que decidir obedecer. É assim que funciona. O Senhor não faz sozinho, Ele interage. Então nós estamos vendo uma movimentação acontecendo, uma conversão gradativa está acontecendo, uma limpeza, uma purificação na casa dela, na família dela, por causa de um posicionamento dela. Uma das coisas que ela falava: eu queria ter meu cantinho, para ficar lá com Deus, para eu viver minha vida, eu curtir minha vida, eu sozinha e tal. Porque chegaram a morar em 9, né? E ontem ela mandou a foto da chave da casa que o Senhor entregou. Então, olha lá, a chave da casa está aí, ó. Meus irmãos, eu estou falando tudo isso, pedi licença para a Dona Beth para falar tudo isso. Não pedi licença, mas comecei a falar e pedi licença agora para falar tudo isso. Por quê? Porque o Senhor só precisa de uma atitude de posicionamento. Só de uma atitude de posicionamento. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos, chega um entendimento. Às vezes a gente falava, Valéria, sobre herança com ela, e às vezes a impressão que eu tinha é que ela não estava entendendo. Por quê? Porque a gente sabe que o entendimento ele chega no momento em que o Senhor entrega o entendimento. É no tempo certo, é no momento certo. E eu me lembro que a gente orava pelo Ricardo, e o Ricardo ainda estava com aquelas questões das enfermidades, e eu falava que aquilo era herança e tal, e eu via que não tinha entendimento, mas a gente continuava orando. Ela falava: eu estou orando pelo Ricardo. Eu falei: continua orando. Não era uma oração direcionada às heranças, mas era uma oração pedindo para o Senhor trazer luz, e o Senhor começou a trazer luz, até o dia que o Ricardo me ligou e falou: pastor, eu preciso confessar. Então, posicionamento em oração, em busca, em entrega, em vida devocional com o Senhor, em vida realmente lançada aos pés do Senhor Jesus, vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Se Ele tem um plano, e esse plano é perfeito, por que eu vou querer viver um plano B? Se Ele tem um plano e esse plano é perfeito, por que eu vou querer trocar isso? É igual aquela figurinha que Jesus está com um urso gigante aqui atrás, e a criancinha está com um ursinho pequenininho aqui, né, na mão. E Jesus está com um ursão grande aqui atrás e pedindo o ursinho para ela. Por quê? Porque ele ia entregar o ursão, mas a criança não quer entregar. E às vezes nós agimos como crianças. E sabe o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala primeiro que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Se eu sou herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, eu tenho direito a tudo que Jesus conquistou por mim. Então tudo que Ele conquistou, que está nas regiões celestiais com Ele, é meu direito. Só que, o que acontece? Às vezes eu abro mão dos meus direitos. E eu não quero viver tudo aquilo que Jesus já conquistou, que é a plenitude de vida que Ele tem para mim. Eu me afasto do plano, eu me afasto daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu não vivo. Eu vivo uma vida de sofrimento, uma vida de privações, uma vida longe do Senhor que vai me levar a viver coisas que eu não precisaria viver. Eu não precisaria viver. Então, quando nós entendemos na palavra que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e essa é a causa de nós não sermos consumidos, nós vamos usufruir dessas misericórdias. Porque o que acontece? Acontece que nós acordamos e pensamos: as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim mais uma manhã. Amém, agora eu vou viver. Agora eu vou resolver os problemas. Nós precisamos parar e falar: se renovaram sobre mim, então agora eu vou usufruir dessas misericórdias. Amém. Eu vou tomar posse dessas misericórdias. Eu vou entrar nessas misericórdias. Eu vou usar essas misericórdias ao meu favor. E porque eu não sou consumido, as misericórdias estão sobre mim, é que eu vou buscar no Senhor qual que é o próximo passo, qual que é a próxima direção, o que eu tenho que fazer em relação a todas as áreas da minha vida, quais são as decisões que eu preciso tomar, e não me precipitar. Quando a palavra fala: seja tardio no falar, tardio no se irar, mas seja pronto para ouvir, é o contrário, né? Seja pronto para ouvir e o resto. O que a palavra está nos ensinando? Que muitas vezes a gente fala o que não deve. Muitas vezes a gente se apressa em falar. Se o Senhor está nos ensinando a sermos tardios no falar, é porque a gente tem que pensar muito mais do que falar, ouvir muito mais do que falar. E às vezes a gente está falando, e o que acontece? A gente se arrepende de muita coisa que a gente fala, e se compromete com pessoas e com coisas que nós não deveríamos ter feito, a gente não devia ter falado, a gente não devia ter aberto a boca, a gente tinha que ficar quieto. E agora, para reparar isso? Só se você for muito obediente. E com muita obediência você vai agradar o Senhor, mas provavelmente você vai desagradar alguém. Não é ruim? Então nós precisamos ser tardios no falar. Pense mais no que fala. Às vezes eu estou falando com a Gesa e eu faço uma pergunta para ela, ela não responde. Eu estou falando com você, você não está ouvindo eu falar? Você não vai... Calma, eu estou pensando. Calma, eu estou pensando. E às vezes eu quero a resposta, ela fala: você pensa muito. Graças a Deus por isso. Nós precisamos ser sábios com a sabedoria do alto para usufruir das misericórdias, experimentar as misericórdias. Sabe, aquele que estava preso e foi solto, agora ele quer usufruir da sua liberdade. E nós estávamos na mira da ira do Senhor. E nós fomos salvos, porque houve um intercessor que entrou na frente dessa mira e falou: se o Senhor for matar a todos eles, o Senhor me mate primeiro. E ele abriu seus braços e morreu em uma cruz por mim e por você. Jesus é o nosso maior intercessor. Ele intercedeu por mim e por você, porque o que é intercessão? Intercessão é me colocar diante de Deus a favor de muitos, ou a favor de alguém. E Jesus se colocou diante de Deus em nosso favor. Por isso que nós precisamos reconhecer que Jesus nos salvou, Jesus intercedeu por nós, e a mira da ira do Senhor já não está sobre as nossas cabeças, mas está sobre Jesus. E o Pai mata o Filho na cruz do Calvário.
Você faz ideia disso? O pai mata o filho na cruz do Calvário. Por que ele fez isso? Foi por mim e por você que ele fez isso. Foi para que nós pudéssemos ter salvação. Foi para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Foi para que nós pudéssemos ser chamados agora filhos. E então agora o Senhor, Ele quer que nós vivamos como filhos. Qual é o pai que faz um plano para o filho e fica feliz em ver o filho não vivendo aquele plano? E às vezes tem uns pais que fazem uns planos para os filhos, né? São bem complicados. Mas o Pai Celestial, Ele já tem um plano para mim e para você, desde sempre. E esse plano é perfeito. Por que nós não vamos escolher viver? Então o Senhor está desenvolvendo em nós a consciência de que nós somos filhos. Porque quem sabe que é filho, sabe que é herdeiro. Quem sabe que é herdeiro, sabe que tem heranças. E quem sabe que tem heranças, reivindica suas heranças. E como que eu vou fazer isso? Vida colada nele. Vida colada no Senhor. Não sair de perto dele. Não sair da presença dele. O tempo todo buscando nele. Qual é o próximo passo? Josué capítulo 2. Josué capítulo 1, desculpa, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para esse Jordão. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui, Moisés morreu. Moisés libertou o povo que estava cativo no Egito e levou o povo para o deserto. E o deserto seria um local de travessia até eles chegarem à terra prometida. Mas por causa da falta de gratidão, por causa da murmuração que saía da boca daquele povo, eles atrasaram os processos. E eles não chegaram no tempo que era para chegar. Eles demoraram 40 anos. Mas Moisés morreu. E agora Deus chama o seu sucessor, Josué, e fala: Josué, o Moisés, o meu servo, aquele que te liderava, que liderava o povo, aquele que você ajudava como líder, ele morreu. Então dispõe-te agora. O que o Senhor está falando? Dispõe-te agora, Josué. O nosso Deus é um Deus de recomeços. E você concordou comigo. E para que haja recomeço como foi na vida de Josué, para que haja um recomeço como foi na vida de Josué, o Senhor está falando: tenha disposição. Dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Deus estava chamando Josué para liderar o povo, e ele já fala: dispõe-te agora e passe esse Jordão. Você tem que ter muita disposição para fazer o que eu estou falando para você fazer. Então, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Nós usufruímos das misericórdias sabendo quem nós somos e sabendo que esse é um dia em que o Senhor fez. Nós temos que nos alegrar, nos regozijar e celebrar esse dia. Dá ordens para a sua alma. Fala para a tristeza ir embora. Você tem autoridade no Espírito para falar para a tua alma se aquietar. E você vai usufruir do dia que o Senhor te fez. O que nós temos? Nós só temos o hoje. Nós só temos o hoje. Nós precisamos desfrutar do hoje. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós hoje. E amanhã é outro dia. Nem existe ainda para nós. Então nós passamos a viver dia após dia, como diz lá, e nos ensina em Mateus capítulo 6. Basta cada dia o seu mal, nós precisamos viver dia após dia.
E viver esses dias com o Senhor, entendendo qual é a vontade dEle para a nossa vida, entendendo quais são as direções dEle para a nossa vida. Mas para viver esses dias e fazer com que se cumpra a vontade do Senhor, que já está pronta, já está preparada, já foi escrita, já está determinada, nós precisamos ter disposição. Não é algo automático, não é algo somente nós acordarmos, oba, hoje eu vou viver mais um dia, a não ser que você já esteja dentro, no centro da vontade do Senhor. Vai precisar de esforço, vai precisar de disposição, vai precisar que a gente tenha consciência de que precisamos fazer a nossa parte. E como eu falei no domingo passado, nós precisamos elencar as nossas prioridades. Por quê? Porque nós só valorizamos o que nós priorizamos. Então, tem gente que vai para a presença do Senhor. Nós queremos passar 24 horas do nosso dia na presença do Senhor. Mas tem gente que vai ter esse tempo de qualidade com Deus no final da tarde, na viração do dia. E está tudo bem. Está tudo bem, até porque, biblicamente falando, os dias começam na viração. Mas separe a melhor parte do seu dia para o Senhor. Isso é questão de prioridade. Isso é questão de você priorizar aquilo que você valoriza. Quando você prioriza o Senhor, você está declarando: Senhor, eu te valorizo. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Pratique isso para que você possa começar a voltar à origem de todas as coisas. E eu quero que você reflita sobre essa palavra: voltar, recomeçar, refazer, reviver, começar tudo do zero. Isso pode soar ruim, pode soar mal. Como que eu vou fazer agora? Eu vou retroceder. Como que eu vou fazer agora? Eu vou deixar de fazer isso, então eu vou ter que começar do zero. Eu estava indo tão bem, eu estava avançando. Para onde você estava avançando? Em qual direção você estava avançando? Porque recomeçar com Deus é avanço. Recomeçar com o Senhor é avanço. Quando você recomeça algo, que você convida o Senhor para estar, ou segundo a ordem que o Senhor te dá, você recomeça, você está avançando. Não é retrocesso. Recomeço com Deus é avanço. Talvez você tenha que parar algo que você começou na sua vida. Talvez você tenha que deixar de fazer algo que você está fazendo. Uma coisa que nós precisamos fazer, todos precisamos fazer, é passar a viver as verdades da palavra. Por quê? Porque nós não vivemos 100% da palavra. Eu vivo 100%, não vivo. Nós precisamos passar a viver 100% da palavra. E quando nós passarmos a viver 100% da palavra, nós vamos viver outra vida, outra realidade. Tendo essa consciência, nós vamos estudar as Escrituras. E estudar as Escrituras é necessário para que a gente conheça a vontade de Deus, que já está revelada na palavra. Por isso, meus irmãos, que nós possamos entender o que são as misericórdias do Senhor sobre nós. Ela tem validade de 24 horas. As misericórdias do Senhor têm validade de 24 horas. Nós não podemos abrir mão. É igual o maná, como eu falei semana passada. Todos os dias o maná era entregue ao povo no deserto. E o maná de hoje não serve para amanhã. O maná de amanhã não serve para hoje. O maná de ontem não serve para hoje. É hoje que o Senhor vai mandar o maná. É hoje que o Senhor vai mandar o suprimento. É hoje que o Senhor vai mandar aquilo que eu preciso para quando? Para hoje. Então desfrute do hoje.
Tem muitas pessoas que vivem uma vida de culpa. E eu quero lembrar você que Deus não trabalha com culpa. Quem trabalha com culpa é o inimigo das nossas almas, que nos acusa o tempo todo por causa do nosso passado. Mas o Senhor, a partir de um arrependimento sincero e genuíno do teu coração, a palavra fala que Ele lança o nosso passado no mar do esquecimento. Se Ele esquece do nosso passado, por que nós fazemos questão de ficar lembrando? O Senhor já esqueceu de tudo isso, mediante um arrependimento do nosso coração, mediante uma vida de quebrantamento diante do Senhor, mediante a nossa vida entregue ao Senhor. O nosso passado ficou lá atrás, Ele não se lembra mais. Não seja você aquele que vai lembrar do seu passado. E eu quero dar uma palavra para todos aqui: não seja você que vai lembrar do passado do outro, porque todos nós somos perdoados. Não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós fomos perdoados. E nós precisamos entender o perdão sobre a nossa vida, mas também sobre a vida do outro. O Senhor nos lavou com um sangue precioso. Quem é você para falar que a pessoa não foi perdoada? Nós não somos juízes, embora muitas vezes queremos ser. Depois a gente tira essa dúvida. Então, não seja você aquele que vai apontar o dedo, mas abrace, acolha, ame, derrame amor, o amor do Senhor. Nós somos um corpo, o qual a cabeça é Cristo, e um corpo ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, como diz a canção. Não tem quem segura. Porque nós estamos o tempo todo falando de estabelecer reino. Quarta-feira nós falamos do Malhut, que é o reino, e falamos como nós vamos estabelecer esse reino, através de uma permissão e uma legalidade que damos ao Senhor em acender todas as luzes dentro de nós. Nenhuma porta vai ficar fechada, todas as portas serão abertas e o Senhor vai iluminar todas elas. E assim nós estaremos prontos para estabelecer o reino nessa terra. E eu fiz uma oração aqui quarta-feira, e eu pedi para o Senhor nos capacitar, com a capacitação dEle, para que nós sejamos e estejamos prontos para estabelecer o reino dEle nessa cidade. Agora, como que eu vou estabelecer reino se eu não vivo as verdades da palavra? Como que eu vou estabelecer reino se eu não vivo as verdades do Evangelho? A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Se o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo, o amor do Senhor está sobre a nossa vida, e nós temos a capacitação do alto em amar o próximo. Em amar. Por que a gente não ama? Porque a gente prefere alimentar a nossa carne do que alimentar o nosso espírito. E aí a gente não ama. Porque se a gente alimenta o espírito, nós vamos amar antes de julgar. Nós vamos abraçar antes de apontar o dedo. Então, eu oro por isso sempre. E sempre coloco diante do Senhor que, Senhor, se o Senhor me estabeleceu como pastor dessa igreja, eu peço ao Senhor, e eu não aceito menos do que isso, que seja uma igreja reconhecida pelo amor. Porque eu, quando tentei voltar para a igreja, eu fui rejeitado. E graças a Deus que eu não ligava com essas coisas, e eu continuei indo e deu tudo certo. Mas quantas são as pessoas que uma vez rejeitadas, para sempre rejeitadas? Uma vez que é rejeitada, ela não permanece. E aí nós vamos ser o irmão mais velho do filho pródigo. E quando o irmão volta para casa, o que o irmão mais velho faz? Ele não gosta, ele fica bravo, ele briga com o pai por causa da festa que foi feita. Mas nós não vamos agir dessa forma.
Quando o filho pródigo voltar, nós vamos fazer festa junto com ele. Por isso, meus irmãos, que nesse dia a gente possa usufruir das misericórdias do Senhor. Que amanhã, segunda-feira, nós possamos usufruir das misericórdias do Senhor. Que na terça-feira nós possamos usufruir das misericórdias do Senhor. E todos os dias da nossa vida nós possamos usufruir das misericórdias do Senhor. Buscando no Senhor o entendimento de qual é o plano. Qual é o plano, Senhor? Uma coisa que nós precisamos fazer é descansar o nosso coração. Porque o Senhor vai te falar qual é o plano. O Senhor vai te falar qual é o próximo passo. Porém, o Senhor falar qual é o próximo passo não te dá autorização para dar o próximo passo. Porque Ele fala qual é o próximo passo, mas Ele também te dá a autorização. E muitas vezes Ele vai falar qual é o próximo passo e você já vai querer dar o próximo passo. Espera Ele falar e te autorizar qual é o momento, o tempo certo. Então descansa o seu coração. Porque muitas vezes você sabe o que você tem que fazer, mas não é o tempo de fazer. Quantos sonham aqui? Sonham de dormir, de sonhar? Quantos sonham bastante? Tem que dormir mesmo, tem que dormir mesmo, tem que dormir mesmo. O Senhor nos dá sonhos. O Senhor nos dá revelações através de sonhos. Quantos são os sonhos que nós temos e a gente acorda e já quer sair contando para a pessoa que a gente sonhou? Ô, Miriam, eu sonhei que você morreu de cabeça para baixo, pendurada, hein? Calma, acalma o coração. O Senhor está te dando uma revelação. Você não teve nem a interpretação do sonho ainda. Você quer sair contando para a pessoa. Você pode causar uma tragédia. Calma, busca o Senhor. Porque quando o Senhor nos dá sonhos, não é para a gente assustar, mas é para a gente se alegrar. Sabendo que se o sonho é ruim, o Senhor está nos dando aquele sonho para que nós sejamos intercessores. Agora a nossa missão é não permitir que aquilo aconteça. E se for para entregar para alguém, o Senhor vai nos falar. Se for para entregar para alguém, o Senhor vai incomodar o nosso coração. Então acalma o seu coração. Acalma. Se o Senhor está te dando revelação e sonhos, é porque você primeiro tem que interceder. E na intercessão Ele vai te ensinar e vai te mostrar o que você deve fazer com aquilo. Então não se apavore. Não se assuste com as palavras do Senhor. Não se assuste com as experiências que você terá no secreto. Não se assuste com as experiências que você terá nessa vida devocional com o Senhor. Não se assuste com as experiências espirituais que você terá. Não se assuste com os dons que o Senhor vai começar a te entregar. Não se assuste, por quê? Porque o Senhor já tem tudo pronto. E quando nós vamos nos posicionando, as coisas vão acontecendo. Ele não quer que você se assuste. Ele quer que você desfrute. Ele quer que você desfrute de tudo isso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Porque nós passamos uma semana muito difícil. Passamos uma semana muito difícil. E nessa madrugada, eu buscando ao Senhor, o Senhor só falou uma palavra para mim: recomeço. Foi isso que o Senhor falou. Eu falei: Senhor, mas o que é para eu ler? O que é para eu pregar? Vocês podem ver que eu estou sem esboço. Eu estava no louvor perguntando para Deus: o que é para eu ler? O que é para eu pregar? E o Senhor está trazendo essa palavra para que os nossos corações sejam alcançados por verdade do Evangelho que muitas vezes nós passamos despercebidos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você conhece essa passagem? Mas você já meditou sobre ela? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Você conhece essa palavra? Mas você já meditou sobre ela? Então são verdades que o Senhor nos traz nessa manhã para que a gente medite, para que a gente pense e para que em todas as nossas decisões, em todas as nossas atitudes, nós possamos consultar o Senhor.
e perguntar para Ele: o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Qual que é o próximo passo? Que nessa manhã o Espírito Santo continue a trabalhar nos nossos corações. Quando você erra muito, você começa a ficar cuidadoso. E eu glorifico ao Senhor por todos os erros que eu cometi, porque hoje eu consigo, num gabinete pastoral, aconselhar com muito mais propriedade. É claro que o Senhor não queria que eu errasse. É claro que o Senhor não queria que eu passasse por tudo que eu passei, por decisões erradas que eu tomei. Mas isso hoje são experiências que eu glorifico o nome do Senhor. Experiências que me capacitam a poder ajudar a muitas pessoas. Então, quando a pessoa chega: eu estou pensando em abrir isso, estou pensando em fazer aquilo, eu estou pensando em ter um negócio novo, eu estou pensando... Começo a arrepiar. Dos pés à cabeça, eu já começo a arrepiar. Não é a presença de Deus, não. É o pavor mesmo. E aí a gente consegue aconselhar dentro da palavra. Por quê? Porque quem vai falar se você deve ou não deve fazer, se você deve ou não deve dar o passo, se você deve ou não deve pensar, se você deve ou não deve mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, mudar de pensamento, mudar de roupa, é o Senhor. É o Senhor. Nem a questão financeira, que eu ajudei tantas pessoas. Quando muitas vezes as pessoas vêm perguntar para mim, ou vêm falar: estou passando por isso, estou passando por aquilo, na área financeira. A primeira atitude é: vai orar. Vai buscar o Senhor, porque é Ele que vai falar. É Ele que vai falar o que você tem que fazer. Então não vou mais falar com o pastor, porque ele só vai mandar eu orar. Não é assim também. Eu vou mandar você orar, mas nós não vamos ter uma conversa. Amém, igreja? Amém. Que gostoso poder fazer participar, né, desse último culto do ano. Olhando para trás e vendo tudo que o Senhor fez. Pessoas que estão conosco durante tanto tempo. Pessoas que estão chegando agora. Pessoas que estão voltando. Pessoas que estão sendo despertadas, pessoas que estão tendo abertura de visão, pessoas que estão tendo um entendimento aberto, pessoas que estão conhecendo novas coisas da palavra, pessoas que estão sendo restauradas, regeneradas, pessoas que estão realmente vivendo o Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos permanecer, meus irmãos, que nós possamos permanecer e olhar para trás e nos lembrarmos de tudo que nos dá esperança. Porque olha a obra que o Senhor fez. Olha para a sua vida e veja que obra o Senhor fez. Quantas foram as pessoas que você conheceu nesse ano? Quantas foram as conexões que o Senhor fez na sua vida nesse ano? Quantas foram as novidades que você teve nesse ano? Quantas foram as perdas que você teve nesse ano? Em todas as situações o Senhor te ensina algo. E em todas as situações nós podemos reconhecer que as misericórdias do Senhor se renovaram todas as manhãs. Todas as manhãs. Sou muito grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês que aqui está. Sou muito grato ao Senhor pela palavra dele, que é a nossa bússola, e que nos garante que as misericórdias dele continuarão se renovando sobre as nossas vidas. Eu sou muito grato a Deus pelas palavras e pelas direções que ele nos tem dado. Sou muito grato a Deus porque, de fato, ele falou e ele cumpriu. A chegada do José marcou um novo tempo na nossa vida e na vida da igreja. Nós vimos isso, foi nítido, foi claro. Foi algo muito claro.
Até porque a chegada do José fez com que a Gesa ficasse um pouquinho mais afastada, né? Isso já é uma mudança muito grande. Fez com que a Gesa delegasse a sala das crianças. Olha que avanço, glória a Deus. Ela pudesse dividir a sala com outros professores. Mas não somente isso. Na nossa vida espiritual houve realmente um renovo, um avanço, uma mudança, uma virada de chave. No entendimento da palavra, houve uma virada de chave. E nós sabemos que o ano que vem será um ano em que o Senhor fará com que se cumpram muitas promessas. Com que se cumpram muitas promessas a nós. E nós queremos participar de todas elas. Nós queremos participar de todas elas. Não sou eu que vou chegar lá daqui 10 anos e falar: nossa, lembra? Aquela promessa que Deus fez em 2023, em 2024, até hoje. Não. Nós vamos viver todas elas. Vamos viver todas elas. O Senhor tem promessas para mim e para você. E cabe a nós ter, como Deus falou para José, ter disposição para viver todas essas promessas. A disposição começa dentro do nosso quarto. Ou alguns é no quintal, lá vendo o pôr do sol, ou vendo o nascer do sol, outros é num quarto separado, né? Eu recebi algumas fotos. Nem todo mundo mandou foto, né? Então prepara o seu lugar secreto e manda foto. Amém?